Fala torcedor, a treta envolvendo o Fluminense e o jornal inglês está dando o que falar. Recentemente, um jornal britânico publicou um artigo falando sobre a final do Mundial de Clubes entre Fluminense e Manchester City. E o jornal inglês desceu a lenha para cima dos jogadores do Fluminense. Fernando Diniz e o Felipe Melo não deixou essa história barata e falou sobre o assunto, que sobrou até pro Endrique do Palmeiras. Isso é errado, o erro está por ele mesmo, isso é um erro ético e moral. Coisas assim vão acontecer, sabe? Assim, então fique até o final desse vídeo que mostrarei todos os detalhes dessa treta em primeira mão. O jornal britânico publicou um texto opinativo a respeito da final do Mundial de Clubes entre Manchester City e Fluminense. Confira um trecho do que foi falado no artigo. Abre aspas. Em sua primeira final de Mundial de Clubes, o Manchester City enfrenta um adversário improvável ao título, um time brasileiro com 7 veteranos do futebol. O jornal inglês também afirmou que a escalação do Fluminense seria mais adequada aos torneios beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol. Agora, o momento que todo mundo está esperando, veja a declaração do Felipe Melo sobre o artigo do jornal inglês. Eu falei, disciplina, amor ao esporte, amor ao futebol. Acho que quando você tem disciplina e quando você ama o que você faz, né? Você acaba fazendo de tudo para você performar. Eu vi grandes jogadores, e quando eu falo grandes jogadores, eu falo jogadores assim que são a história do futebol, os maiores jogadores da história do futebol, ou um dos, que quando conquista tudo, o cara conquistou tudo, o cara foi um fenômeno, o cara de repente fala assim, o cara perde a vontade, o cara perde de repente o amor pelo aquilo que ele faz e acaba entrando em queda livre. Eu nunca fui assim. Eu sempre amei o que eu fiz, eu sempre quis mais, sabe? E sempre quando eu pensava ou esmorecia de repente a minha fé, eu falei assim, não vai dar, não, sabe? Eu sempre tive alguém do meu lado, como por exemplo o Diniz, para não falar nada, apenas me dar um abraço. Ano passado, eu saí do treino chorando e eu falei assim, hoje eu encerro a minha carreira como atleta profissional. E o Diniz me chamou no campo assim, eu falei assim, não quero, tava saindo, ele não falou só me dá um abraço, vai dar tudo certo. Aquilo dali mudou o meu pensamento, né? E eu comecei a correr atrás de estar melhor para poder performar, porque eu sentia muitas dores no meu joelho. E graças a Deus deu tudo certo. Não posso deixar de agradecer o nome do meu Deus, porque graças a Deus deu tudo certo. Mas eu tinha pessoas ao meu redor que me ajudavam, seja no meu clube ou seja na minha casa. Eu tenho amigos de verdade, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu tenho minha esposa, eu tenho filhos que cuidam de mim quando eu preciso, né? E isso faz toda a diferença. Acho que por isso que 40 anos eu tenho conseguido performar, não só eu, mas como o próprio Fábio, como o Marcelo, que já tem uma certa idade também, como o Ganso, como o Germancano, porque nós somos profissionais disciplinados. Fernando Diniz também falou sobre o assunto. A sua pergunta ela foi muito boa, sabe? Eu acho que a gente pode aprofundar nela um pouco. Porque você falou, no final você fala se é uma maneira de responder é fazer as coisas no campo. Eu não acho que responder é fazer as coisas no campo. Isso é uma questão de comportamento que senão a gente vai se transformar, vai ficar parecido com o cara que escreveu do Telégrafo. E não é isso. Quando falta com respeito, a gente pode até, de repente, se motivar um pouco mais para ganhar, mas não é o resultado do jogo que vai definir se isso está errado ou não. Porque, eventualmente, aí o City ganha da gente, joga bem, e aí o cara, como você tem razão, ele não tem razão em nada. Não é o resultado, se ele vai ganhar, perder ou empatar, isso é uma falta de respeito.
E a falta de respeito não tem nada a ver com a partida do jogo. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender definitivamente no futebol brasileiro, mas a gente tem que não aprender. A gente vai achar que é legal se a gente Fluminense perder, se o City ganhasse, tá vendo? É um time de aposentado mesmo. Como muita gente no Brasil torceu para esse time ser rotulado como um time de aposentado. Não são só eles. Isso é uma coisa que a gente cultua dentro do Brasil o tempo todo. Que quem ganha o jogo são os grandes vencedores. Então não importa muito se você tem moral ou se você é desrespeitoso. Porque isso vai virar motivo de chacota e daqui a pouco a gente está rindo disso aí. Isso é errado, o erro está por ele mesmo. Isso é um erro ético e moral. Não tem nada a ver com partida de futebol. Tentaram o tempo todo desqualificar o Felipe Melo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Hoje eles estão respeitando. Ele fez uma partida brilhante. Não é que ele jogou bem. Jogar bem é uma coisa. Ele foi brilhante contra Marrocos. Mas a gente, de certa forma, gosta disso aí. Então não são só eles. No Brasil tem muito disso. Muito. A gente é craque em fazer isso. Quando não ganha, a gente é fracassado da cabeça aos pés. E a gente tem que tomar cuidado para não ser imbecil como ele é. Porque muitas vezes a gente se comporta como imbecil igual esse cara foi. Agora eu quero a sua opinião. Você concorda com as falas de Felipe Melo e Fernando Diniz ou o jornal britânico está certo nessa? Deixe sua opinião nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!